minha gente? Olha nós aqui outra vez. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um evangelho, para levar a palavra para você, tá certo? Boa noite, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal para mais um evangelho. E ó, vocês viram, hein? Tem algo diferente no ar, hein? Olha lá. Bacana, hein? Vamos lá, ó. E você, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar as notificações para que quando a gente poste o vídeo, você seja informado e não perca nenhuma das nossas novidades, tá certo? E já deixa o like aí, vai. Faz esse favor para nós, mesmo que não goste, não tem problema, faça a caridade. Comece a fazer a caridade deixando o like para esse vídeo, para esse canal, tá certo? Vamos então começar. Não esqueça da água, para que no final do evangelho ela seja fluidificada e que nela seja colocado todo aquele remédio, né? Tudo aquilo que você esteja precisando aí para aguentar a caminhada e a nossa longa evolução. É isso. Então vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra possa nos orientar, nos induzir e passar a informação necessária para que possamos evoluir. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando que conduza da melhor forma o entendimento dessa palavra. E pedindo a Deus e a Jesus que conduza da melhor forma essa palavra. E que se estiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido, que esteja procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Vamos começar novamente com o livrinho Sinal Verde, abrindo aleatoriamente, como de costume, e vamos ver qual a mensagem que cai para o dia de hoje. Ante os pequeninos, a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho de reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção, ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que a despedaçarão perante você mesmo qualquer amarras da ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabidadas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos,
esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Vamos para a abertura do Evangelho, né? Temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a nossa leitura ela vai ser no capítulo 27, o item 23. A felicidade que a prece oferece. Vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes, que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelas sendas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins. Mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros, quando ao orar se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu. Embora carregando a cruz infame, o Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Vamos lá. Você já orou hoje? Orou? Fala a verdade. E ontem? Você orou? Orou coisa nenhuma. Sua prece, a sua oração é aquela prece sorrisal. Automática. Não, aquela prece eno, sabe? Aquela prece eno, só quando tem aquele desarranjo, sabe o eno? Quando você tem aquele desarranjo intestinal. Tá mal, aquele negocinho que tá engasgado aqui, tá queimando. Aí você vai lá, você toma o eno. É a prece que você utiliza. Só quando tá com aquele... alguém no seu calcanhar, tem alguém pisando, ou você tá com aquele... Aí você vai lá e faz a prece. Né? Então tem que tomar cuidado. Porque assim, a prece, para ela ser efetiva, para ela ser verdadeira, ela tem que estar amparada pela fé. Né? E se não tiver a fé, a prece é algo vago. É algo que só sai da nossa boca, não sai do coração. Né? E a prece, se tivessem noção do que a prece é capaz, do que a oração é capaz, quando você faz uma oração verdadeira, o mundo espiritual, ele se movimenta, ele articula ocasiões para poder
te dar força, te amparar. Diferente daquela pessoa. Se você soubesse o poder da fé, quando a gente está em momentos de tribulações, que a gente se encontra perdido, ou mesmo quando a gente está nervoso, não sabe como reagir, se a gente soubesse o poder que a prece tem de mudar tudo ao nosso redor, inclusive aqueles que estão ao nosso lado, por um simples pensamento de prece, de você parar 10 segundinhos, fazer aquela prece realmente, né, íntima, que vem realmente lá do fundo do desejo do seu coração, que realmente as coisas melhorem, que te dê uma direção para você conseguir enxergar e reagir da melhor maneira possível. Se a gente pudesse ter essa visão de realmente todo esse arranjo que acontece na espiritualidade, para que mude tudo ao nosso redor, a gente faria preces mais vezes ao longo do dia, né? E fervorosas. Porque assim, quanto mais... Porque assim, a prece o que é? É uma ligação direta com Deus. Nada mais disso. É o momento que você tem de estar falando com Deus, né? Ah, mas sempre a prece tem que ser direcionada a Deus? Não. A gente tem espíritos aí, nossos mentores, né? Meu pensamento é assim, quando é uma coisa de menos grau, vamos dizer assim, a problemática do problema seja menor, eu acho que conversa com o seu mentor, coisa simples. Será que eu devo ir a tal lugar? Será que eu devo fazer tal coisa? O seu mentor ele vai te instruir, basta você ouvir. Agora, quando a coisa está mais embaixo, quando o coração está mais apertado, aí você se dirige a Deus, né? Então, a oração, a prece, é uma ligação direta com Deus. E engraçado assim, quanto mais você faz a prece, quanto mais você conversa com Deus, a intimidade aumenta. Mais você quer estar conversando com Ele. Então, é como se fosse um treino, né? No começo vai ser difícil? Vai. Você vai sentar na cama. Você vai falar, o que eu falo? Você vai começar a orar. O que eu faço? Não vai dar, você não vai chegar no Pai Nosso, você já dormiu. Já dormi. Isso é fato. Isso é fato. Mas é questão de não desistir. E outra coisa, você que faz a prece, nem sempre a prece, a sua oração, vai ser atendida da forma que você gostaria que fosse atendida. Uma coisa que eu sempre digo, né? Cuidado com o que você pede. Cuidado. Cuidado, porque a gente tem o hábito de pedir aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Conveniente. Que é o conveniente. Só que aí acontece aquilo. Às vezes, beleza, tá pedindo, vai ser mandado. Mas, às vezes, aquilo não é o que você tá precisando. Nesse momento. E aí é mandado justamente para você poder perceber e refletir que aquilo que você estava pedindo não era o melhor para você. Porque a prece é assim. Não adianta... Eu vou associar a oração um exemplo. Antigamente não. Hoje em dia, a gente chega numa casa, numa residência, normalmente tem interfone, não tem? A gente vai lá, você aperta uma vez só e ele toca. 1, 2, fica tocando até a pessoa atender. Agora, como que era antigamente? Você chegava na casa, ó, esperava um pouco. Aí outra vez. Até, até alguém vir atender. Cheguei. E a prece tem que ser assim. Tem que ser. Fez 1, fez 2, fez 3. Né? E se, mesmo assim, fazendo 1, 2, 3, 4, etc., não acontecer porque não era para acontecer. Porque a gente tem um problema. A gente pede muito mais, mas muito mais do que agradece. Quando isso inverter, aí que sua evolução mudou. Porque quando você começa a ter uma outra visão, que tudo ao seu redor
como eu vou dizer, tudo ao seu redor é o necessário. Tudo que está acontecendo é necessário para a sua evolução. Então você deixa de reclamar. A gente não pode deixar também a prece ser uma coisa banal. Não. Por qualquer motivo você está fazendo uma prece. Você tem que fazer uma prece quando você realmente está em situações, né, que você não sabe como reagir. E não falar, mas por que eu não postei aquele celular? Não, por favor, me ajude. Não, daí é uma prece banal. Né? A prece ela tem que ter um fundamento quando a gente está passando por sérias dificuldades para transformar realmente ao nosso redor. Porque a gente pede uma coisa hoje, amanhã a gente já está pedindo outra. Às vezes até no mesmo dia. Eu vejo que a prece... Né? E aí acaba se tornando uma coisa banal, uma coisa... Eu vejo que a prece não pode estar ligada a coisas materiais, né? Sim, exatamente. Coisas materiais a gente conquista com o trabalho. Com o trabalho. Deus vai te dar artifícios, vai te dar caminhos para você trabalhar, vai te dar inteligência para você trabalhar e buscar as coisas materiais que é necessário nesse plano. Sim. Não vamos ser hipócritas e falar que não. Não, o dinheiro nesse plano aqui é importante. Né? Então, a gente sabe que tem crises financeiras, pessoas ficam sem emprego e tudo mais. Mas assim, a pessoa, aí já é uma outra questão, ela precisa de um emprego, onde através desse emprego ela consiga os seus bens materiais. E não fazer disso a sua motivação de vida, apenas conseguir coisas materiais. Não, mas a prece ela tem que estar mais voltada para coisas que realmente às vezes fogem um pouquinho do nosso controle, do nosso alcance, né? Casos de doença, não que às vezes a gente não tenha que passar por algumas situações de enfermidade, às vezes faz parte da nossa evolução. Mas quem é que não está enfermo e não se apega a uma prece, não se apega a Deus, não se apega às suas crenças, a fim de tentar superar esse obstáculo, passar por essa dificuldade? Nesse caso, a prece ela é válida, com certeza. A fé, ela move montanhas. Você tendo a fé, você fazendo a sua prece, você é capaz de conseguir passar por esses obstáculos. Porque se você for merecedor, toda a espiritualidade ela vai trabalhar em prol para que a sua prece seja atendida. O problema é que o barco, eu já disse aí, o barco, ele nunca afunda pela quantidade de água fora. Ele vai afundar quando a água começa a entrar. Só que aí quando a água começa a entrar, o que você faz? De vez em você ficar gritando socorro e tentar tirar aquela água para que a situação se normalize, não, você pula fora do barco. E é aí que você perde a chance de ter uma relação verdadeira com Deus. Quando você pula fora do barco, essa ligação, você, oração, Deus, você quebrou ali essa ligação. Então, faz assim, deixe para pedir quando for coisas realmente onde a medicina não tem explicação, onde ninguém tem explicação. Quando for coisas que não sejam relacionadas a isso, agradeça. Agradeça por ter acordado, agradeça por ter chovido, agradeça por estar muito sol, agradeça pela sua alimentação, agradeça que tudo será retribuído. E não deixe que a prece se torne um sentimento, não é bem um sentimento, como é que eu posso dizer? Não deixe que a prece se torne algo exclusivo de você, egoísta, que às vezes a gente pede, né? Porque eu preciso, então me atenda, faça com que aconteça o meu pedido. Não deixe que isso se torne, perdão, gente, algo egoísta. A gente pode compartilhar de preces para o bem da humanidade, para o bem do próximo. Pedir pelo próximo, pedir pela humanidade, pedir para que ilumine, né, as mentes, as pessoas que estão no nosso dia a dia, no dia a dia do meu irmão, no dia a dia dos meus amigos de trabalho, para que todos possam viver de forma harmoniosa. Pedir para que não tenham tantos sofrimentos na Terra, embora a gente saiba que isso também é quase impossível, mas, né, que esses sofrimentos sejam um pouco
amenizados, para que não exista tanto mal, tanta tragédia, a gente pode também tornar a prece como um ato de caridade para com o próximo. A gente não precisa simplesmente pedir só para nós, né? Só vem a mim. Não. O ruim quando a gente cai nesse viés, o problema é o quê? Quando a gente pede para nós, muito para nós, eu quero isso, só que assim, enquanto você está recebendo, então tá tudo ótimo. Você vai sair falando por aí, pô, oração é a melhor coisa, Deus é o melhor que me atendeu, eu oro e dá certo, não sei o quê. Quando você fizer uma oração e não for atendido, você se revolta. Então tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você falou, você esquece. Quando a prece é muito relacionada para você. Então tome cuidado. Tome cuidado, né? E outra coisa, a Vânia falou, ore. Se vocês orem também pelos desencarnados. Também. Algum parente, conhecido, amigo que desencarnou, é importantíssimo orar por eles. Porque dependendo do lugar que eles estiverem, eles necessitarão de oração. Muito. Se eles estiverem na erraticidade ou estiverem no umbral, né? Desculpa quem não é espírita, às vezes não é familiarizado com essas palavras. Em algum outro momento a gente pode até dar uma explicação rápida, né? A prece será necessária para poder vir ajuda para eles, né? Para eles se sentirem confortados. Então, se você tem pessoas que desencarnaram já há algum tempo, tal, ore por eles. Eles receberão aquela prece. Praticamente, dependendo do lugar que eles estiverem, eles, no exato momento que você estiver falando, eles vão estar ouvindo, como se estivesse no telefone. E essa prece chega até eles através de vibrações, né? Onde eles conseguem absorver todo esse sentimento bom, esse sentimento de paz, que muitas das vezes eles estão precisando bastante. Mesmo aqueles que não estão precisando, que já foram resgatados, né? Muitas vezes eles também necessitam das nossas vibrações, das nossas preces, para que eles fiquem bem. Então, a gente não pode tornar a questão da prece algo egoísta, pensando apenas em nós, né? Como já diz, a prece, ela edifica o coração, a prece, ela transforma ao nosso redor, e transformando ao nosso redor, ela pode, sim, transformar o mundo. Por que não? Pegando esse gancho, a diferença de pessoa que costuma fazer uma oração, fazer uma prece, para aquela que não faz, quem costuma fazer a oração tem perspectivas diferentes de uma realidade igual àquela que não faz oração. Então, quando você ora, a sua perspectiva em relação à sua vida, aos seus problemas, às suas soluções, aos seus caminhos, vai ter vários viés, vai ter vários caminhos para você. A sua visão vai aumentar, diferente daquela que não ora, que quando vir um problema, ela não sabe para quem pedir. Pô, a gente tem um psicólogo, psiquiatra, terapeuta de graça e a gente não usa. Não usa. A gente tem problema que a gente vai falar com um amigo, que às vezes nem é seu amigo de verdade. Vai falar com alguém do trabalho, que nem sabe da sua vida, não sabe do seu íntimo, e você vai se abrir para ele. E de vez você se abrir para Deus, para Jesus ou para o seu mentor espiritual para ele te ajudar. Pensa um pouco. E são pessoas que estão ali de prontidão para te ouvir, para te ajudar. A qualquer hora do dia. Vou te contar uma coisa. O serviço é 24 horas. A hora que você quiser. Deus. Sentiu uma angústia, algo te afligindo? Peça ajuda, faça uma prece. Eles estão lá para te ajudar. Tem aquele pessoal também que não faz prece porque assim, eu não sei fazer prece. Qualquer palavra que saia. Mas é porque... Não, mas eu até entendo, porque às vezes aparece um pessoalzinho na internet que fala umas palavras difíceis, bonita, né? Assim, santíssima, longânimo, benevolente. Não! Tem que ser uma prece simples, Isso. que venha do seu coração, Quer que ver? realmente você esteja sentindo. Um exemplo, dá um exemplo. Fala assim: Ô Deus,
Ou chega no papo reto mesmo. Sou eu de novo. Tô aqui amando de Jesus. O que eu vou falar você já sabe, mas de qualquer forma eu vou falar, tá certo? As coisas tá difíceis em casa. Tá faltando dinheiro, mas também eu não estudei, né? Tem como você dar uma ajuda aí? Sei lá, alguma coisinha? Porque a situação com o dinheiro em casa tá meio complicado, né? E falando nisso, aquela mulher que tá lá em casa lá, eu não sabia que eu tinha que rezar antes de casar. Tá complicado, né? E não pode deixar não, né? Até que a morte nos separe, né, Deus? Tá certo, então. E por finalizar, Deus, aquelas crianças lá em casa lá, que foi a junção minha e da minha esposa, que não deu muito certo, vê se você dá um rumo pra elas, porque tá difícil. E pra finalizar, Deus, pra fechar a régua aqui, minha sogra tá vindo morar comigo semana que vem. Pronto, aí ó. Não precisa nada, é um papo Só isso. reto. Só isso, tá vendo? Deus vai olhar e falar assim, coitado desse menino. Sabe nada da vida. Sabe nada da vida. Então é fácil. Quando presta em mim no coração daquele... O que você está sentindo, né? Não precisa inventar moda. Seja direto com Deus. Fala Deus aquilo que realmente você está sentindo, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te tirando, digamos assim, um pouquinho do sossego, um pouquinho da sua paz. Mas peça de coração aberto, peça de alma limpa, porque com certeza eles vão te ajudar, vão te compreender e vão, sempre na medida do possível, né? Sendo merecedor, eles vão atender sim o nosso pedido. Se for merecedor, se for aquilo que está no seu plano reencarnatório, que também a gente fala muito disso, sim, né? Às vezes você vai pedir uma coisa que não está no seu plano reencarnatório. E você acha que a espiritualidade vai bagunçar tudo que está escrito para poder atender você. Ah, que legal, eu sou quem? Então, calma. Não dê murro em ponta de faca. Nunca. Algumas coisas não são para nós. Não são. Pelo menos nessa vida. Não adianta eu querer vestir uma roupa PP, gente. Não vai servir. Não vai entrar. Então não adianta eu pedir. Não é verdade? Não vai adiantar eu pedir. Vai ter que ser G. Não tem jeito. Então algumas coisas não foram feitas para nós. Então não vai adiantar a gente pedir. Mas aquilo que realmente está te afligindo. Casos de doenças, casos de problemas na família. Casos em que você não está bem, que você perceba que o seu psicológico está abalado, que você coração esteja apertado, entrando em depressão, peça, ponha para fora. Nem que seja você pedir chorando. Eu só sei pedir chorando. Quando eu tô brava, né, triste, eu só sei chorar. Mas peça. Haja com a sinceridade, né, com o seu corpo. Como eu já falei, com o seu coração aberto. Busque realmente lá no fundo do seu íntimo. Olha profundo isso aí. Lá no fundo do seu íntimo. Aquilo que está te incomodando. E peça ajuda. E a resposta virá. A resposta virá. Com certeza você vai ser ajudado. Você vai ter esse peso, essa angústia mais amparada pela espiritualidade. Não se deixe afligir. Não deixe isso tomar conta de você. Peça ajuda com toda a sua força. Que com certeza você será ajudado. E, para finalizar... Você acha que recebeu esse vídeo aí? Ou apareceu aleatoriamente aí no seu YouTube? Ou o canal apareceu no seu YouTube por quê? Às vezes porque alguém fez uma oração para você. Às vezes esse alguém te conhece tão bem e sabe que você está precisando. Você sabe que você está passando por algum problema. Sabe que você está passando por alguma dificuldade que não sabe como resolver. E essa pessoa orou para você. Fez uma prece. É isso. Estava nas preces dela. E aí, coincidentemente, esse vídeo a espiritualidade sugeriu. Por que isso? Porque às vezes uma palavra inserida num contexto de necessidade pode mudar a sua vida. Às vezes é só uma palavrinha. Uma palavra no momento de dificuldade. Que você está precisando ouvir. Então, às vezes... Nossa, apareceu esse vídeo. Que coincidência. Justo hoje que eu estou precisando ouvir.
Não é coincidência. Não é coincidência. Provavelmente alguém orou por você. E alguém que te ama. Alguém que gosta de você. Então, preste atenção. A gente tem um psicólogo 24 horas. O melhor. Pode ser o psicólogo mor, que é Deus, ou pode ser os psicólogos coadjuvantes. Pessoal, desculpa aí. É que a espiritualidade ela vem toda aqui. Os psicólogos coadjuvantes também estão ali para assessorar. Tá certo? Mas não deixe de orar. E ore que você vai ver como o seu corpo reage. Mas ore com vontade. Você vai ver que você fica mais leve, a sua alma parece que flutua e você fica num estado de felicidade plena. Não deixe de orar. não deixe. Bateu aquela pontinha de angústia, vou começar. Ore, onde estiver. Não precisa ser uma prece, algo muito longo. Mas peça do fundo do seu coração que você vai ver que você vai se sentir muito melhor do que você estava. Você vai se sentir Há alguns segundos atrás. amparado. Essa é a palavra. Vai se sentir amparado. Abraçado e acolhido. É isso então. E como de costume agora já virou rotina, temos a mensagem do Roberto, que ele enviou, referente também ao assunto. E eu vou ler. Vamos lá. A prece não tem fórmulas. Ela pode ser feita de várias maneiras e em qualquer lugar, no qual acaba sendo refúgio, acalma e serve de reconforto para muitas circunstâncias. Ela é uma projeção do pensamento que estabelece uma corrente fluídica que vem do íntimo do nosso ser, cujo pensamento há de haver uma intenção do coração. Portanto, a prece é um movimento nosso na direção do amor, para obtermos o auxílio necessário e a força moral para seguir os ensinamentos de Jesus. Pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que buscam sustentá-lo em suas boas resoluções, inspirar ideias relevantes, auxiliando na organização do roteiro da vida para uma caminhada mais segura. Sendo assim, manter o hábito constante e diário da prece te aproxima de Deus e de diversos amigos espirituais, sendo de suma importância para a saúde física e principalmente mental do ser encarnado. Roberto. Tá certo? Resumo do que foi falado aqui, claro, com umas palavras mais bonitas, né? A gente não conhece algumas palavras dessas, mas é o resumo. Hã? Você é mais evoluído. Ele é mais evoluído. Bem mais. Para poder ser o nosso mentor, ele tem que ser muito evoluído mesmo, porque ele tem muita dor de cabeça. É isso então, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Vamos fazer a prece final, tá certo? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui compareceu, que aí também compareceu na casa de vocês. Agradecendo também aos nossos mentores, aos mentores de vocês, que conduziram o entendimento da palavra da melhor forma. E pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, mas que respeite o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a nossa casa, a casa de vocês. Que ilumine também o nosso caminho, o caminho de vocês e a todas as pessoas com que há de convivermos. E que também emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade, física, financeira ou emocional. E também vamos mandar vibrações para o nosso planeta, para esse plano, para todas as coisas horríveis que vêm acontecendo ultimamente. Aquelas pessoas que estão numa vibração inferior, a maioria que estão cometendo atrocidades, que ao nosso ver são atrocidades.
e aquelas pessoas que estão sofrendo essas atrocidades que sejam amparadas. Que podemos também vibrar pelos nossos políticos, pelos nossos governantes, que sejam induzidos e instruídos a administrar todas essas situações da melhor forma possível, para poder amenizar e dar direcionamento correto para cada situação que vem acontecendo. Tá certo? E pedimos aí a espiritualidade aí por fim, que fluidifique a nossa água, que fluidifique a água de vocês, para que vocês possam fazer bom proveito aí no decorrer da semana e faça bem uso dela. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, vamos ficando por aqui para mais um Evangelho no Lar. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer o compromisso que vocês estão firmando com nós, né? A gente, igual eu falei, a gente ampara muito pela quantidade de visualização e tá sendo legal, tá? Não deixe de se inscrever, dê o like, ative o sininho para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e possa encaminhar para mais pessoas, igual falamos ali atrás. Às vezes, esse encaminhamento vai ser para alguém que precisa ouvir apenas uma palavra que pode mudar a vida dela. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Uma ótima semana para todos vocês, que ao longo de toda essa semana não falte para vocês amor, alegria, fé e gratidão. E a gente nos vê na semana que vem no próximo Evangelho. Grande abraço, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.